Amém, amém. Agradeço mais uma vez o convite. Fico muito feliz de estar participando desse momento com vocês, com a igreja, a primeira igreja batista do Andaraí. Não é a primeira vez que estou com vocês, é a primeira vez online, né? Já estive uma vez num acampa dentro, levando uma palavra também, convidado pelo pastor Rodrigo. Num congresso de capelania também estivemos lá presentes. Uma vez eu fui a um culto no qual era a despedida do pastor Rodrigo, que sairia em missão com a Marinha, e eu agradeço muito ao pastor, professor e mestre Rodrigo, porque foi meu professor e meu orientador na graduação, fez o esforço máximo de me orientar do Líbano, não foi isso? Era Líbano, né? Em missão. Então, foi algo assim para mim muito marcante, né, na minha caminhada agora na área da educação também, ver a dedicação do mestre Rodrigo, do professor Rodrigo comigo, como orientando dele. E aí nutrimos assim uma relação e o pastor Rodrigo me abençoou bastante, continua me abençoando, me inspirando. Então, agradeço muito por essa caminhada conjunta que a gente vem traçando desde aquele encontro lá na FABAT. A vocês que nos acompanham nessa hora, eu peço, por gentileza, encarecidamente, que você encare esse momento como uma conversa, assim, não como uma aula, como uma exposição de alguém que vem aqui dar uma lição de alguma coisa, nada disso. Eu queria que você encarasse como um diálogo, como um encontro, como um momento de partilha. Por isso, então, se você pode usar as ferramentas que aí estão, pode perguntar, pode discordar, pode assim contribuir, porque eu acho que vai enriquecer esse momento. O que pretendo aqui fazer, né, é trazer uma reflexão, pensando sobre essa temática da reforma, é sempre necessária a reforma da igreja, a partir desse momento que a gente pensa muito na reforma protestante, a gente celebra esse momento histórico de conquista, e, ao mesmo tempo, a gente volta a reavaliar, né? Reavaliar a nossa caminhada como igrejas de Cristo, pensar um pouquinho sobre o que a reforma representou e representa, e eu escolhi um recorte para falar da reforma protestante e fazer uma certa atualização, linkar com um tema que para mim é essencial e importante. Eu não tenho essa capacidade, como o professor Rodrigo, de falar de datas, de trazer acontecimentos históricos assim como se fosse agora na nossa frente, como ele fazia nas aulas de história do cristianismo. Então, eu vou dar um tom muito mais teológico, pastoral, do que propriamente histórico. Tenho contra o professor Rodrigo que ele botava umas datas complicadas nas provas de história do cristianismo que eu não queria acertar, e eu errei várias vezes. Então, ele que é a fera nas datações, mas eu penso agora não na reforma como um todo, penso numa parte, tá? Falaremos de reforma protestante pensando na reforma de Lutero. Nós sabemos que tiveram vários reformadores que contribuíram para que houvesse uma reforma religiosa ali no começo, já desde o final, vamos dizer assim, do século XIV, começo do século, do século XV, começo do século XVI. Então, mais propriamente, eu vou tratar essa questão da liberdade ou da reivindicação à liberdade que Lutero participa de maneira decisiva, dentro de um contexto no qual o próprio contexto já sinaliza para uma certa insatisfação em relação a algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, eu queria pensar, linkando isso, aquele contexto, estamos numa igreja batista, sou um pastor batista, com um princípio, ou alguns princípios batistas, que nós também sabemos que, como batistas, temos o princípio da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, e isso nos toca muito profundamente, e nesse momento que vivemos, especialmente, precisamos revisitar um pouquinho nossas bases para repensar
os rumos das igrejas como um todo, no contexto nacional, brasileiro, mas também das nossas igrejas, as batistas. Tudo bem? Então, primeiramente, trazendo um contexto muito básico aqui sobre a Reforma Protestante, eu queria pensar nesses antecedentes e precedentes que tornaram um terreno fértil para que uma mudança viesse a acontecer. A gente está falando de uma reforma que se pretende reforma, não se pretende ruptura. Quando a gente lê os escritos daquele momento, pensando em Lutero, nós vemos que Lutero pretende reformar a igreja, pretende conversar muito seriamente com algumas coisas que estão acontecendo naquele momento. E no contexto, a gente pensa político, histórico, econômico, também não cabia mais todo aquele poderio temporal a uma igreja que, na sua natureza, detém um poder e um poderio espiritual da parte de Deus. Então, já tem uma questão entre lei e graça, entre lei também, enquanto estatuto civil, de uma certa necessária separação, distanciamento, apesar de haver relação entre Estado e Igreja. Existe um momento agora das cidades estarem vivendo mais fortemente o comércio, o advento do capital que chega a passar a gerar, de uma certa, vamos dizer assim, uma queda do feudalismo, de uma estrutura econômica que passa a ser diferente. Então, a gente está num momento de transição, ali no início do século XVI, tem a questão dos camponeses, que se veem cada vez mais empobrecidos, sendo colocados fora vamos dizer assim, de uma nova situação econômica que vai acontecendo. Nós vemos as insatisfações dos burgueses, dos senhores, né, em relação a tudo que está acontecendo. E também nós vemos, ao mesmo tempo, um certo sentimento de nacionalismo começar a brotar. Pensamento esse que vai formando até o que a gente tem hoje como concepção de países e tudo mais. Nós vemos um certo nacionalismo tomando conta. Então, isso tudo é um contexto que sinaliza para uma mudança, para uma alteração. E, ao mesmo tempo, o que é mais importante para a gente pensar aqui, um enfraquecimento de uma instituição que era muito forte na Idade Média, que é a Igreja Católica. Enfraquecimento esse que coloca em xeque, vamos dizer, essa liderança dessa igreja por uma série de questões, principalmente aquelas em tom de certo abuso de poder em relação à venda de indulgências, em relação a comercializar a fé, uma certa corrupção no seu seio interno. E não estamos falando de todo mundo na instituição. Estamos falando de uma hierarquia que agora é colocada em xeque. Bom, por aí a gente já vê que tem alguma coisa a ver com o nosso contexto. Então, nesse contexto de certa insatisfação geral, a gente tem alguns reformadores, uns que já tinham sinalizado algumas coisas, como Wycliffe, por exemplo, Hus, já tinham sinalizado algumas coisas, sofreram consequências por isso. Então, a gente chega no ano de 1517, nesse mêsinho de outubro, com uma sinalização desse chamado Martim Lutero, de um necessário debate em tom da venda de indulgências. O que seria isso? A questão é essa. Poderia a igreja, em troca do ouro, da prata, perdoar pecados, né? Oferecer espaço no céu? Poderia ela comercializar esse tipo de coisa? Isso não estaria sendo totalmente contra a relação do homem com Deus, o dado espiritual dessa relação, esse perdão que vem de Deus,
essa fé que se dá na relação do homem com Deus, a igreja tem esse poder para fazer esse tipo de coisa. Então começa esse debate. Ele vai lá e prega suas 95 teses ali. Há uma discussão de como foi e tudo mais, mas vamos assumir que ele bota suas 95 teses, criticando e chamando a um debate, de certa forma teológico, e não foi primeiramente a causa, né, da sua excomunhão, o que acontece em 1520, por outras obras, né, que ele tenta elucidar mais a questão do sacerdócio universal, e é sobre o sacerdócio universal que eu quero pensar essa nossa reflexão nesse momento. Então, ele vai contra esses desmandos, mas chama para uma conversa em tom de reforma. A igreja precisa rever algumas coisas, ela precisa pensar sobre algumas coisas, certo? Então, essa instituição que não inspirava confiança, por uma série de situações aqui colocadas e outras, né, pelo seu grande envolvimento com esse poder temporal, de maneira até a, a deixar de lado o que é mais essencial, que são aqueles que mais necessitam, uma pastoral para aqueles que precisam mais ainda do abraço dessa igreja. Então, a gente começa a ver um momento próprio para acontecer uma grande mudança. Um momento no qual não só Martim Lutero observa essas questões acontecendo, mas tudo começa a pipocar, a estourar, no tom de que não se pode mais permanecer sob a égide de uma igreja que comanda de maneira agora que a gente não confia mais. A gente não está falando aqui de pensar que os sacramentos não funcionavam em si, até porque existia um certo despolar do poder espiritual desse sacramento que vem de Deus, do próprio padre, bispo que estava impetrando, porque essa era uma ação de Deus, e ela se dá por Deus. Mas a gente está falando aqui de um momento no qual me parece que um poderio eclesiástico se coloca de maneira abusiva e, em detrimento de fortalecer a fé e a caminhada cristã, de certa maneira, se torna um impeditivo da relação individual com Deus, que ela se dá também de maneira comunitária na igreja, mas ela se dá também de maneira individual, autônoma, de maneira livre. Por isso, então, a gente vai pensar, dentro desse contexto, no que a gente pode entender que foi esse impacto que nos causou a luta pelo sacerdócio universal de todo crente. A luta pelo sacerdócio universal de todo crente, que foi o que levou Lutero à excomunhão, em 1520, com algumas obras que ele rebatia a própria igreja, sua estrutura eclesiástica. Essa é uma questão que nos toca de maneira especial. Porque se tem uma igreja que ela é um aparelho muito grande, no qual todos dependem porque ela impetra 7 sacramentos que só nela podem acontecer, só por aqueles que são ordenados por ela pode acontecer. Uma igreja que você depende, mas que você não vê mais que ela consegue conferir ao indivíduo, não consegue traduzir a ele o que é essa vivência da fé, o que é a relação com Deus. Então tem certa incompatibilidade e um problema muito central, como vejo nesse momento, que é a relação instituição-indivíduo. A relação instituição-indivíduo. Essa instituição de Deus, que é a igreja, ela foi feita para promover uma fé madura naqueles que nela estão. Ela é o sacramento da salvação, ela sinaliza a salvação de Deus, mas ela não é detentora total de todo o poderio espiritual, a ponto de dizer, se assim você fizer, nós
liberaremos uma salvação, se assim você fizer, nós liberaremos o perdão, se assim você fizer aquilo ou aquilo outro, somos nós que temos esse poder para regular a tua relação com Deus. O sacerdócio universal, ele é essa possibilidade de viver de maneira autônoma, de assumir a responsabilidade da nossa relação com Deus, de modo que eu e você somos sacerdotes uns dos outros, para viver a vida com Deus de maneira comunitária, auxiliando o corpo de Cristo. Quando a gente pensa sacerdócio universal, a gente pode cair em certa incompreensão e pensar que, como eu e você temos essa capacidade de viver a relação com Deus, de sermos representantes de Deus, orar uns pelos outros, nessa caminhada cristã, de sermos representantes de Deus aqui na Terra, pode haver um certo engano que esse sacerdócio que você vive deve ser vivido em detrimento da igreja. Aqui não está sendo colocado uma ênfase, nem de Lutero, e nem deveria ser colocado em momento nenhum, uma rivalidade entre a minha possibilidade de gerir autonomamente a minha relação com Deus e a minha vivência no corpo de Cristo. O que Lutero quer trazer é que, para viver essa experiência comunitária como igreja, é necessário que a gente se coloque em serviço, porque somos capazes de viver a relação com Deus. Somos capazes de gerir nossa relação com Deus e de abençoar um ao outro, de nos ajudar nessa caminhada, de caminhar juntos, ainda que eu tenha autonomia nessa minha relação com Deus. A igreja, como esse caminho que aponta para a salvação em Deus, como esse lugar, ao mesmo tempo, encontro de seres que vivem uma relação autônoma com Deus, ela precisa fomentar essa liberdade da busca por Deus. Ela vai nortear a busca por Deus, ela vai sinalizar a presença de Deus, ela vai educar para se viver a vida cristã, mas ela não vai castrar a vivência cristã. Essa é a reivindicação que é feita nesse momento sobre o sacerdócio universal de todo crente. Nós assumimos a nossa fé em Cristo em um outro momento, em um outro contexto. Mas nós conseguimos perceber que a igreja e as igrejas, de certa forma, ainda conseguem exercer o seu poderio sobre as consciências, conseguem exercer o seu poderio como reguladora de comportamento, de moral, regulamento esse que por muitas vezes continua sendo colocado de maneira abusiva. Sobre isso, uma das reivindicações que para mim são essenciais é a da Escritura como norteadora da nossa fé, da nossa prática. A autoridade da Escritura Sagrada, essa autoridade, ela está acima de qualquer outra autoridade, porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, como autoridade primeira, ela precisa também ser uma autoridade vivida e respeitada pelas lideranças eclesiais. Se elas se afastam dessa autoridade que é da palavra de Deus, que tem autoridade também conferida a ela, apesar de ser condicionada e precisar necessariamente ser condicionada a Deus e a sua palavra, a gente monta agora essa perspectiva de que a igreja ela não pode e não deve ser aquela que detém ou que pretende deter a última e única palavra sobre Deus a despeito da própria palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Ela não pode oferecer esse tipo de ideia porque isso não é da natureza da igreja. A natureza da igreja ela está em ser esse corpo
de Cristo, que vive a experiência da fé cristã comunitariamente, que testemunha, que prega, que está em missão e que em todo tempo, como organismo vivo, está em atualização. Porque o que a gente faz é buscar um Deus eterno, é buscar um Deus que sinaliza caminhos de vida eterna, mas os nossos momentos históricos apresentam desafios diferentes a todo tempo. E o que vai nortear a igreja é a palavra de Deus. O que vai nortear o poderio da igreja e a possibilidade de governança é a palavra de Deus. E naquele momento ali, nós tínhamos uma língua sacralizada para os cultos, na qual muitos nem compreendiam o que era dito no latim e participavam. Nós não tínhamos a possibilidade da leitura das Escrituras, também porque muitos não eram letrados, não tinham uma educação para tal, e porque também não liam nessa língua sacralizada. Então você vê um distanciamento do povo da Escritura. A igreja como a necessária portadora da palavra. E você e eu, como temos esse sacerdócio universal, nós temos acesso à palavra. Isso é um legado também da Reforma Protestante. E Lutero é um dos precursores, talvez a figura, obviamente, central. Hoje nós temos acesso a essas escrituras. Mas eu continuo afirmando isso, a seguinte coisa, de que a gente continua errando como igreja e pecando por não conhecer as escrituras. Ainda que tenhamos acesso, como não existia naquele tempo de Lutero, acesso esse que ele lutou para que tivéssemos, para gerir a nossa relação com Deus de maneira autônoma, nós precisamos conhecer suas palavras. Nós precisamos mergulhar nas suas palavras, assumir suas palavras, viver as suas palavras, encarnar as suas palavras. Então, não cabe à igreja cercear o crente, o cristão, das verdadeiras palavras do Senhor. As palavras que a igreja profere, elas vêm da parte de Deus, ou deveriam, e elas são essas palavras que, como palavra de Deus, são norteadoras para a nossa caminhada com Cristo, com Deus. Pensando ainda nesse contexto no qual eu trago o sacerdócio universal de todo crente, então eu gostaria de fazer agora um certo link, ainda que tenha um salto, com alguns princípios batistas, porque você notou que o sacerdócio universal de todo crente, ele tem muito a ver com liberdade. Tem muito a ver com liberdade. A dependência excessiva e desnecessária que acontecia da igreja, que se fez dessa forma, que se montou para tal dependência, ela faz mal. Principalmente em tempos de pandemia, você deve ter notado isso. Que você precisou, de certa forma, gerir a sua relação com Deus. Por algum momento, nossas igrejas não sabiam muito o que fazer inicialmente, né, pastor Rodrigo? E aí, volta ou não volta? Faz live ou não faz? Como é que a gente se comunica? Se a igreja estiver produzindo crentes conscientes da sua capacidade de gerir sua relação com Deus, não haveria desespero. É só um momento no qual a gente não estaria reunidos em culto, mas nós somos capazes de gerir a nossa relação com esse Deus que independe muitas vezes do encontro na igreja, apesar dele ser importantíssimo, necessário. Tivemos um momento que tivemos que assumir a nossa relação com Deus e gerir a nossa espiritualidade, o nosso contato com Ele, o nosso culto doméstico a Ele. Tivemos que o buscar como nós sabemos, como nós nutrimos a nossa relação com esse Deus. Então, isso tem a ver com essa liberdade.
E os princípios batistas, que são, de certa forma, alguns também legados dessa reforma religiosa que acontece, porque surgem várias igrejas das reformas religiosas do século XVI, vários movimentos. Mais adiante, nós vamos surgir também. Mas nós temos alguns ideais que eles também surgem por essa luta por liberdade na relação com Deus. E agora eu estou falando da liberdade de consciência. Também estou falando da liberdade religiosa. Pense comigo, se tivéssemos uma única só igreja, ainda nos dias de hoje, ou você estaria dentro ou você estaria fora. Qual a mentalidade daquele momento, professor e pastor Rodrigo, como nós fizemos na nossa trajetória de monografia? Ou você estava dentro ou você estava no inferno. Não era mais ou menos isso? Então, hoje, nós temos essas filiais do reino dos céus espalhadas para todos os lados. Muitos mais atualizadas do que outras em relação ao momento histórico que estamos vivendo, outras um pouco menos, um pouco vivendo ainda a Idade Média. Mas nós temos aí um leque de opções. Isso também é legado do reconhecimento dessas outras igrejas como igrejas de Cristo. Não só como irmãos afastados, hereges, que estão destinados ao inferno, mas como aqueles que vão viver a experiência com Cristo em uma outra comunidade, que ela só é uma outra igreja enquanto situada, né, nesse momento histórico, mas pensando cosmicamente, ela forma a igreja de Cristo com as outras igrejas. Pensando que essa igreja é uma igreja diversa, é uma igreja plural, são igrejas com mentalidades diferentes, mas que devem ter um único centro, que é Cristo. Então, temos igrejas que são filiais desse reino de Deus. Então, nós vemos esse aspecto da liberdade, primeiramente religiosa, e aí eu falo no sentido intra-cristão, de viver como igreja de Cristo, mas outras experiências doutrinárias e outras percepções, a gente também vê como um legado desse momento de luta pela liberdade nessa relação. Só que, ao mesmo tempo, nós, nesse momento, como um país teoricamente laico, mais de 86%, diz o último censo aí, de cristãos, nós também somos enquadrados como um país intolerante, quando se trata de questões religiosas. 86% de cristãos, mas um país intolerante. Muitos que representam esse cristianismo, a brasileira, dos movimentos que não param de crescer, que são os neopentecostais, há uma certa queda dos movimentos históricos da Igreja Católica, há uma reforma em andamento na Igreja Católica, nós sabemos do Concílio Vaticano II, meados do século XX, há uma constante reforma, e nós vemos hoje, que o Papa atual trabalha com uma reforma constante também. Mas também nós temos essa sempre necessária reforma que as nossas igrejas precisam viver, acontecendo nesse tempo e agora. E aí linkar a ideia da liberdade religiosa, porque ela está no nosso seio batista, é olhar para trás e repensar a reforma. Quando a gente pensa na reforma, a gente não quer, com saudosismo, voltar a todas as reivindicações feitas por Lutero. Mas a gente quer pensar nesse espírito de reforma constante que nos faz igreja, que nos faz avançar na história de maneira que a gente consiga comunicar como instituição ao indivíduo do nosso tempo. E o que acontece nesse momento, em 1520, e começa uma ruptura ali, existe um movimento inicial da Igreja Católica contra a reforma,
de justamente se fechar cada vez mais, de dialogar cada vez menos e de tentar expurgar esse espírito dissidente, o que não obteve sucesso. Por isso, séculos depois, a Igreja precisou se atualizar, a Igreja Católica precisou se atualizar no Concílio Vaticano II, que tem como ênfase a palavra aggiornamento, que é atualização para aquele tempo, foi chamado pelo Papa João XXIII, continuado por Paulo VI, porque a gente precisa rever o tempo todo se a gente está em consonância com o Evangelho. Não é com as reivindicações da reforma, mas é com o Evangelho. Com essa base fundamental, que é o nosso princípio, os nossos princípios. Princípio tem uma ideia de começo, assim, é uma tradução para começo, né? Uma ideia de começo. Mas eu trato como uma ideia de base, basilar, fundamental. Princípios são aquelas coisas, aqueles conceitos que são para nós fundamentais. Então, uma igreja precisa o tempo inteiro rever se ela está em consonância, se ela está caminhando no Evangelho de Jesus Cristo, o tempo inteiro. Ela precisa olhar para si e notar se ela está promovendo a caminhada cristã daqueles que estão nela, ou se ela está castrando a caminhada cristã. Se ela está matando o voluntariado e o serviço, nos termos atuais, ou se ela está profissionalizando demais e oferecendo um show maravilhoso de entretenimento, onde não tem vaga aquele que toca de maneira amadora, mas com coração, aquele que mexe no som, que aprendeu com todo afinco, mas não é um profissional. Então, a gente tem que pensar certas coisas para ver se a gente continua sendo igreja, na acepção do termo, né? Na concepção do termo. E aí a ideia de liberdade religiosa, a qual foi conferida para que nós fôssemos batistas hoje, ela precisa ser reforçada. Ela precisa ser reforçada porque, além de ser um direito fundamental do ser humano, como nós vemos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na nossa Constituição Federal de 88, nós precisamos conferir aos outros a liberdade de ser, de crer ou de não crer, porque nos foi conferida essa liberdade. Nós precisamos, acima de tudo, nesse momento, para que a igreja não seja aquela que continua limitando o indivíduo na sua relação com Deus e na sua capacidade de pensar, de tomada de decisão, a gente precisa saber se a gente continua fiel à ideia de liberdade de consciência. Muito, muito, muito prejudicada, principalmente quando a gente vê o cenário e o debate político atual. A gente precisa ver se a nossa igreja ela está mais preocupada com o poder temporal ou exercer o seu poder espiritual. A gente precisa saber se eu, na minha igreja, consigo ver que eu sou respeitado a esse ponto de me pastorearem e, ao mesmo tempo, me conferirem essa possibilidade, essa capacidade de gerir minha relação com Deus e de tomada de decisão consciente, sem a minha consciência ser violada, para, no ambiente político, votar em A ou B, ou pela possibilidade de apoiar alguma coisa que não necessariamente está contrária ao Evangelho, mas talvez contrária ao pensamento de uma ortodoxia própria, porque nós sabemos muito bem, né, na história, professor Rodrigo, que ortodoxo é aquele que vence o debate, herege é aquele que perde, aquele que tem o poder do momento eclesiástico que vence o debate, e aí, a partir do seu pensamento, que é o dominante, ele exclui todos os outros e coloca de lado. Mas a gente tem, hoje, dentro da nossa igreja, a diversidade, e ela é bonita, e ela é bela. Ela representa o que é Deus, que é infinito. Nem nessa
E nessa inúmera possibilidade de representações que nós somos de Deus aqui na Terra, tão diversa, tão linda, tão imagem de Deus que aí está colocada, nós não queremos uma padronização ao molde X ou Y, porque essa diversidade é querida por Deus e ela vem dele. Então, conferir a liberdade de consciência, nesse momento principalmente, é respeitar, é o respeito que a igreja deve ter pelos seus membros. A igreja precisa pastorear, precisa guiar, precisa levar, mas não dominar. Mas não colocar vendas. Ela precisa continuar produzindo crentes capazes de Deus. Crentes capazes do segmento de Jesus Cristo, que compreendem, que leem as Escrituras e vivem as Escrituras. Crentes que também, ao mesmo tempo, sinalizem: ei, vocês estão errados aqui, porque a palavra diz, nós não somos infalíveis como pastores e como igreja. E quando nós conferimos essa liberdade, essa autonomia, nós caminhamos para uma reforma constante. Porque todos vão contribuir livremente, respeitando sempre a hierarquia colocada por Deus, mas não absolutizando o que é temporal, mas não sacralizando o que é humano, mas não impedindo o diálogo, sem impedir o contato, a troca, que é o que nos faz crescer na caminhada. O que precisamos fazer é olhar para a reforma, para esse espírito reformador, que luta pelo sacerdócio universal, e falar: eu quero exercer o meu sacerdócio universal. Eu quero sair daquele leite, né? Aquele leite biscoitinho que me dão, e quero o alimento espiritual sólido. Quero viver não com anemia espiritual, mas quero ser relevante. E a igreja é importante para isso. A igreja deve, na sua essência isso deveria estar, nas suas entranhas, ela deve fomentar isso. Isso é um direito seu e meu como membros de uma igreja. Que a gente seja guiado para o segmento de Jesus Cristo. Que não sejamos violados em nossas consciências para servir o padrão que não é necessariamente o Evangelho, que não é necessariamente a palavra de Deus. Essa é uma reivindicação que deve ser nossa. Que deve ser nossa. Pensando agora para a gente caminhar aqui para o fim dessa provocação e reflexão, a gente precisa lembrar que essa liberdade ela é condicionada. Porque o que nós temos hoje também, depois que se confere essa possibilidade de sermos sacerdotes, é por motivos diversos e escusos, às vezes, a gente tem igreja em toda esquina, que muitas vezes não é igreja, que nasce de discordâncias poucas, para viver certa forma de crer individualista e precisamente de uma cabeça ali que quer tocar um trabalho por si só. E a gente tem um mar de igrejas, só que ao mesmo tempo nós vemos todos os índices negativos da sociedade aumentarem, como violência, roubo, de todas as naturezas. Então, será que essas igrejas todas não precisam de certa reforma, de certa revisão? De todo momento estar vendo se ela consegue comunicar e falar com o jovem, com o adolescente, se ela consegue entender o mundo que aí está colocado, se ela consegue ser relevante de fato, porque é a igreja de Cristo, que é o cabeça. A gente precisa pensar em tom dessa liberdade que consegue legar ao Espírito a missão de Cristo. De não ser uma igreja
que por força, que por violência, tenta impor o reino. Tenta impor a minha forma de acreditar e de ser. Mas que confere ao Espírito Santo de Deus, com a sua sutileza, com o seu alcance, trabalhar os corações e tocar as realidades também. Porque me parece uma falta de fé tremenda agir contra a liberdade dos outros. Lembrando que não há liberdade cristã sem Cristo. Nossa liberdade é condicionada, porque se nós não estivermos linkados nele, nós mais uma vez cairemos sobre o jugo de uma escravidão, seja espiritual, seja vinda de pecados diversos. A liberdade está em Cristo, em viver o Cristo, em se livrar das amarras outras que o mundo oferece, porque está numa relação com Cristo. Sem lutar por essa liberdade de consciência, sem permitir que os outros sejam livres para crer e descrer, a gente não consegue sinalizar esse Deus que trabalha de forma graciosa, amorosa, através do seu Santo Espírito, que sopra onde quer. E muitas vezes longe de nós. Porque nós mesmos, às vezes, expulsamos essa ação que é dele. E começamos a agir como se fosse a nossa igreja, o que deveria ser a igreja dele e de Cristo. Aqui eu encerro pensando, precisamos de uma reforma interior, individual. Precisamos de uma reforma e de uma constante reforma nas nossas igrejas. Reforma essa que deve nos levar mais perto de Deus, de Cristo, da vivência dessa fé, que não é uma fé que não se pode simplesmente mensurar e ver, mas é uma fé que produz frutos visíveis, notórios. Será que a gente não precisa rever algumas coisas? Essa fica como pergunta para a nossa reflexão. E essa questão que foi colocada, mais uma vez eu digo, é uma questão que foi lutada, que foi resultado de luta, de gente que se entregou de verdade para que hoje nós vivêssemos essa relação com Deus de maneira autônoma, de maneira consciente, madura, e que nós fôssemos o corpo de Cristo como igreja e, ao mesmo tempo, que nós geríssemos a nossa relação com Deus e a colocássemos em serviço e a serviço do corpo de Cristo. Não há uma necessária busca por ruptura com a igreja, mas há sempre uma necessária busca por uma renovação interior que nos leve à igreja e que a igreja se renove interiormente para que nos faça caminhar com Deus. Excelente, Cristiano. Agradeço muito essa sua colaboração, essa sua participação. Com certeza nos fez pensar bastante aqui, agregou muito na nossa reflexão para pensar sobre esse tema, tentando, de alguma forma, atualizá-lo para os nossos dias. Obrigado mesmo, meu irmão, pela sua fala. E nós temos aqui, Cristiano, uma pergunta de uma irmã, que é a Clotilde. Deixa eu achar aqui a pergunta da Clotilde. Aqui, cadê? Deixa eu achar aqui só um momentinho, por gentileza. Aqui. Ela faz uma colocação, Cristiano, que é a seguinte. Em primeiro lugar, boa noite, Clotilde. Muito obrigado pela sua colaboração. Tá bom, minha irmã? Ela faz uma colocação aqui que é a seguinte, Cristiano. Ela coloca que, às vezes, eu vou, atualizar o que ela escreveu, o texto. Às vezes, nós nos relacionamos com o texto bíblico de uma forma um pouco mágica, digamos assim, sem tanto estudo, reflexão em relação a esse texto. Antigamente a gente tinha até, eu lembro que o pessoal mais antigo tinha até aquela caixinha
que era uma caixinha, né, meio da sorte, digamos assim, né, sorte gospel, em que você tirava um versículo para abençoar o seu dia. É claro que eu estou aqui, né, brincando e tal, ninguém tirava achando que o versículo ali, por ter sido sorteado, vai abençoar o teu dia. Mas é a palavra de Deus que, de alguma forma, influencia na reflexão da pessoa para aquele dia, né? Mas algumas vezes, Cristiano, a gente, como a Clotilde trouxe um exemplo aqui, a gente visita algumas igrejas, né, está junto a algumas comunidades, que as pessoas acabam tendo essa relação também com o texto. Obrigado, Janjão, muito obrigado, tá? Ó, ganhei aqui de presente, ó, biscoitinho do Mickey. E às vezes a gente tem uma relação com o texto bíblico na hora da pregação, da exposição, um pouco também nesse sentido, né? Onde a pessoa abre o texto às vezes é pretexto para aquilo que ela quer dizer. Ou seja, se tivesse aberto ali uma revista, o Gibi da Mônica ou qualquer outra coisa, a pessoa falaria a mesma coisa. Ela falaria a mesma coisa. O texto é só pretexto para aquilo que ela quer dizer, porque na verdade ela sabe que o texto, por ser palavra de Deus, possui um significado, um simbolismo para aquele que está ouvindo, então ele precisa ler o texto para que a audiência dê credibilidade naquilo que ele está falando. Então o texto acaba se tornando, de certa forma, um objeto de manipulação das pessoas. Então é mais ou menos essa reflexão que a Clotilde traz, né, para a gente ter uma relação com o texto um pouco mais profunda, de entendimento. E aí eu volto na sua colocação, Cristiano. Quando você disse, né, algumas questões vinculadas à reforma, como o estudo, a reflexão e a Bíblia como sendo um elemento basilar para essa dinâmica. E aí, trazendo esse contexto da fala da Clotilde, eu pergunto para você, como você enxerga, né, essa relação do texto bíblico dentro do nosso contexto atual? Claro é que você não é onipresente para saber o que ocorre em todos os lugares, mas de forma geral, Cristiano, como você percebe, né, um movimento evangélico em relação à sua experiência com o texto bíblico e a sua atualização para os nossos dias? Perfeito, Clotilde. Obrigado pela pergunta. Pensando rapidamente naquele contexto de Lutero, a gente falou aqui que a hierarquia ali da igreja, né, o clero, aqueles que comandavam, estavam, vamos dizer, com um certo descrédito, né? Com um certo descrédito, sendo que, ao mesmo tempo, eram esses que passavam a palavra de Deus. Então, quando se está em descrédito como uma autoridade e tem nas mãos esse poder que é a palavra de Deus, a gente tem algo um pouco perigoso, né? Um elemento um pouco perigoso. Porque, como o pastor Rodrigo colocou, se esse elemento poderoso, que é essa Bíblia, essa Escritura, essa palavra de Deus, fosse moldada ao bel prazer para satisfazer certos interesses, então não saberiam, de fato, se aquela utilização era imprópria ou não, já que não tinham acesso nem à língua, nem à própria escritura. O que acontece com as traduções que vêm primeiro para o alemão e todas as outras que começam a dar acesso e que chegam hoje nas nossas prateleiras, nos nossos telefones celulares, em português, depois de diversas traduções, é algo um pouco diferente, mas muito similar. Porque se tem acesso ao texto bíblico, todos nós, praticamente, temos acesso ao texto bíblico. Mas para se aproximar desse texto bíblico, não de maneira extremamente mítica e mágica, pensando que vai haver sempre, não estou descartando a possibilidade, mas sempre um milagre quando a gente pega um versículo e lê totalmente fora de contexto e tudo mais, uma das coisas mais importantes que se dá é essa possibilidade de, por termos acesso, nós conferirmos, até como lá os crentes de Iberé, né, conferirmos se bate a fala com a argumentação, com a intenção por trás. Só que para isso a gente precisa estudar. A gente precisa. E aí tem um perigo muito grande no pensamento do evangelicalismo atual, que é o anti-intelectualismo, que é muito pregado como se fosse uma oposição à relação espiritual com Deus, quando, na verdade, isso é algo totalmente conciliado. O professor
e mestre e pastor Rodrigo não se entrega num mestrado por simplesmente que ele está afim, mas porque para exercer o que ele exerce, com a responsabilidade que ele tem, ele precisa se aprofundar nesses conteúdos, para poder passar esses conteúdos de maneira fiel, de maneira justa, de maneira verdadeira. Cristiano, Só que o que é... Diga. eu ainda iria um pouquinho mais. Para além da igreja, né, que tem aquela perspectiva onde os pastores, que às vezes estudam, dependendo do ambiente religioso que ele esteja, às vezes é até mal visto, né? Existe essa visão anti-intelectual, e como se a ignorância fosse de certa forma, fosse algo positivo nessa caminhada, porque demonstraria espiritualidade para uma suposta ação do espírito naquela pessoa, né? Então você tem que negar a intelectualidade. Mas eu digo mais, Cristiano, também fora da igreja. Porque quando a gente ouve, e eu repito isso constantemente aqui, quando eu ouço um pastor, né, falando mal de professores, né, falando mal do conhecimento que é produzido, eu fico pensando nos professores que estão indo para a igreja, assistindo uma pregação, porque temos professores nos nossos bancos de igreja, e ouvindo alguém, né, dizer que ser professor, de certa forma, é rivalizar com a igreja, é ensinar coisas, né, coisas que são contrárias ao evangelho. E eu fico imaginando, né, os nossos irmãos que são professores, que lutam para dar aula na nossa rede pública de ensino, que lutam para dar aula nas nossas redes privadas de ensino, nos meios universitários. Então, a pessoa ali lutando para... E aí chega no culto, professor não presta, não vai seguir professor só quer enganar, só quer iludir. E com esse discurso, o que a gente percebe é que cada vez mais os jovens, ao entrarem no meio universitário, acabam, às vezes, não vendo mais a necessidade de ir para a igreja, porque ouvem um discurso desconexo com a realidade. Ou seja, o pastor, ao invés de entender aquilo que está sendo proposto, refletir e, à luz do evangelho, trazer uma fala pastoral, entra numa disputa de rivalidade, de anti-intelectualismo, que não ajuda em nada. E só ele não percebe que está somente perdendo com tudo isso, né? O que você acha em relação a isso? Concorda? Concordo, absolutamente. Exatamente, porque assim, esse fato, né, de que, de certa forma, começa a haver certo dualismo em relação a conhecimento e vivência de fé na cabeça de alguns, né? Porque eu não consigo nem rivalizar isso, que eu acho que está estritamente relacionado. A busca por Deus numa escritura que não é de fácil compreensão, que a gente precisa se aprofundar, se entregar, estudar. Ela não pode ser dissociada dessa busca pelo conhecimento para se chegar a ela, para se aproximar. Isso não vai abafar a ação do espírito. Isso pode potencializar a compreensão do indivíduo. Então, quando a gente vê essa incompatibilidade, mais uma vez, que eu disse que existia lá atrás, entre instituição e indivíduo, há uma incompatibilidade, porque quando o indivíduo experimenta como se dá a realidade, falta a ele ferramentas, até que deveriam ser dadas na igreja, para que ele consiga viver aquela experiência e seguir a Cristo. Só que usam da demonização dos outros ambientes, inclusive dos acadêmicos, para que a igreja se torne mais necessária. Quando, na verdade, se você quer criar cristãos autônomos, que exerçam suas liberdades de maneira consciente e vivam essa relação com Deus, eles precisam estar aptos para viver nos outros ambientes, só que seguindo a Cristo nos outros ambientes. O conhecimento é dado, está aí, a gente precisa buscar. As escrituras, nesse sentido mágico que se dá, ela não vai te dar uma palavra de como operar câncer de próstata. Você precisa estudar para isso. Ela precisa estudar para isso, não tem jeito. Você precisa buscar conhecimento, assim como em diversas outras áreas. Então, se a pregação dessa escritura ela for utilizada para outros fins que não sejam honestos em relação à relação com Deus, em relação a entregar o que vem da parte de Deus com sinceridade e temor, isso se torna algo muito perigoso. Mas nós temos uma arma contra isso, que é justamente a busca pelo conhecimento, que é justamente
buscar a aproximação a essa palavra de Deus de maneira que a gente a compreenda de fato. Então, ao mesmo tempo que foi colocada a pergunta da irmã, que a gente tem esse problema, né, de má utilização do texto, a gente continua tendo grande parte do nosso povo que comprou essa ideia, de que não é necessário essa busca dessa autonomia, dessa capacidade de conhecer, essa capacidade de ler a Escritura, interpretar de maneira coerente, correta. Então, há esse certo descolamento perigoso, né, da busca pelo conhecimento. E a gente já tem uma arma que começou lá atrás, né, que a gente pode utilizar ainda hoje. E a gente precisa rejeitar de uma vez por todas essa tentativa de colocar um embate que não deveria existir para que se perpetue um domínio que atenta contra a liberdade de consciência dos indivíduos. Que inclusive, né, assim, falando enquanto batistas, em relação ao artigo da nossa declaração doutrinária que trata das escrituras sagradas, diz lá claramente que cabe ao indivíduo a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. E isso deve ser feito com mente aberta, né, com mente aberta e com oração, com pesquisa e com devoção. Então, para os batistas, isso não deveria ser uma dificuldade, muito pelo contrário. Deveria ser uma prática que, inclusive, se encontra em nossa declaração doutrinária. Deveria ser algo que identifica uma caminhada batista, né? E aí, Cristiano, nós já passamos um pouquinho do horário, mas eu vou trazer aqui a última pergunta, tá? Para você responder, e logo após a gente vai estar encerrando. Na sua fala, você colocou a questão do surgimento, né, dos movimentos de reforma no século XVI, e relacionou a questão também do desenvolvimento dos Estados-nação, né, que estavam surgindo nesse momento. E, num primeiro momento, algumas dessas reformas tiveram um caráter nacional. Ou seja, a região que, por exemplo, era luterana, só poderiam existir luteranos ali. Quem não fosse tinha que sair e ir para outro lugar, onde, por exemplo, fosse uma região dominada pelo catolicismo. No outro momento, nessa Alemanha, passou-se a ter uma tolerância um pouco maior, né? Já poderiam existir numa mesma região católicos, luteranos, calvinistas, e isso foi se desenvolvendo. Especificamente em relação aos batistas, a Inglaterra, a mesma coisa aconteceu. Foi uma reforma do Estado, né? Então, era uma religião do Estado. Então, na Inglaterra, o anglicanismo. E aqueles que não participavam da igreja anglicana, ou seja, os separatistas, eles eram perseguidos, né? Eles eram perseguidos. E aí, eu trago uma pergunta aqui da Olga, da nossa irmã Olga. Obrigado, Olga, pela sua pergunta. E a Olga ela vai fazer uma leitura, Cristiano, do seguinte: desde o desenvolvimento da igreja, quando ela se vincula com o Estado, como, por exemplo, com Constantino, no século IV, e o desdobramento que nós vamos ter a partir daí, ou seja, nesse período da reforma também, que surgem igrejas do Estado, mas existiam reformados que perseguiam também outras igrejas reformadas, como os batistas foram perseguidos no início, ali os separatistas ingleses perseguidos pela igreja anglicana. Então, ela traz aqui esse vínculo entre igreja e Estado, né, com uma certa desconfiança, percebendo com uma certa desconfiança, já que a história mostra essa dificuldade de relação entre a igreja e o Estado. Aí ela pergunta aqui o seguinte: no momento atual, a igreja evangélica está mais visível. No entanto, essa visibilidade está ligada a alguns governantes que têm aberto espaços. Se olharmos para a história do cristianismo, essa proximidade do poder político não é perigoso para a igreja? É essa pergunta que ela te faz, Cristiano. Bom, então vamos pensar rapidamente, né, sobre essa temática, que é uma temática extremamente atual, né, extremamente atual. Pensar que a natureza da igreja em si, ela não é necessariamente a natureza desse governo temporal de comando legal, de legislar sobre todos, mas de uma ordem espiritual
que ela tem a responsabilidade de guiar os seus, de sinalizar a todos a sua salvação, a gente vê aí na história com muita, vamos dizer assim, com muitos pés atrás, essa relação estreita entre Estado e Igreja, principalmente no momento que ela se confunde, que ela confunde a sua natureza. Então, se a Igreja ela busca, por exemplo, por isso que eu trago a questão da liberdade religiosa, trago a questão da liberdade de consciência. Se a Igreja, como a gente vem vendo aí, né, ela está visível nesse momento, e eu queria dizer que, infelizmente, muito por conta de escândalos, né, de algumas lideranças, o que já acontecia também naquela época, por outras razões e motivos, mas ela continua ainda dada ao escândalo, porque o que nos parece é que o aparelho político atual no Brasil ele está submerso numa estrutura de corrupção. Então, quando a gente vê essa aproximação acontecer, a gente tenta crer que aquele que é um representante da igreja, ao mesmo tempo que é um político, que ele vai estar dentro de um sistema que tem, essencialmente, bastante dissonância com o que nós pensamos como cristão, bastante desacordo em temas diversos, como corrupção, para todo lado. A gente quer crer que esses que também têm o dom de participar da vida pública, da política, eles vão se manter fiéis ao cristianismo. E, ao mesmo tempo, eles não vão castrar as outras existências. Porque o que a gente vê agora, por exemplo, e por isso eu quis trazer a questão da liberdade religiosa, é que um duvidoso poderio político, religioso, cristão se dá quando a gente quer padronizar segundo o meu padrão de ser, de estar no mundo. A gente quer padronizar o todo. A gente quer acabar com a diversidade de pensamento, a diversidade geral, que ele é um dado universal hoje em dia. Então, o problema não é que a gente não possa ter políticos evangélicos ou que a igreja não tenha uma atuação política, porque ela tem, porque a atuação política é a ação que mexe na sociedade. Ela tem a sua atuação política, não necessariamente político-partidária, mas ela tem a sua ação política. Agora, ela não pode se confundir. Ela não pode confundir a sua natureza e se conformar com essa outra estrutura política, mas transformar essa outra estrutura política. Então, nós vemos com essa cautela essa relação, porque o que está sinalizado não é muito bom. O que está sendo sinalizado, de fato, é perigoso, né? E talvez esteja corrompendo, de certa forma, falando num geral, essa natureza da igreja, de ser igreja. Cristiano, meu irmão, eu agradeço imensamente a sua participação. A gente passou aqui um pouquinho do horário, mas eu acredito que os irmãos que estão nos assistindo estão com gostinho de quero mais, gostaram muito da sua palavra. Alguns colocaram aqui comentários agradecendo a sua participação. Então, muito obrigado, tá, Cristiano? Agradeço a sua disponibilidade, a sua voluntariedade, a partilha de conhecimento que você traz para a Primeira Igreja Batista no Andaraí, nesse momento, para aqueles irmãos que não são da igreja, mas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, obrigado mesmo pela sua lucidez ao tratar desse tema, né, que tem as suas complexidades em relação à igreja, mas trazendo uma atualização que nos impulsiona a viver um evangelho de uma forma mais profunda, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muito obrigado. Eu devolvo a palavra para você para as considerações finais e logo em seguida a gente vai estar encerrando. Eu que agradeço, pastor Rodrigo, mais uma vez, né, estar com vocês aqui, para mim foi uma bênção. Espero ter contribuído de alguma forma. Sei que o mês aí vai ser especial,
virão pessoas aqui extremamente capacitadas para trazer a temática sobre outros pontos de vista, mas eu gostaria muito que nós saíssemos desse momento, que foi breve, apesar de ter passado um pouquinho de tempo, de continuar com essa pergunta batendo na gente. Nós precisamos lutar pela nossa relação com Deus, para que ela seja uma relação livre de várias amarras. E que, como igreja, a gente possa continuar capacitando pessoas para tal, para que vivam essa fé cristã e que sejam pessoas extremamente relevantes onde estiverem. Esse é o meu desejo para essa igreja especial para mim. Que Deus abençoe a todos, que você continue a sua caminhada com Deus de maneira firme, de maneira constante, reconhecendo a necessidade dessa igreja, mas também reconhecendo que essa igreja e eu e você precisamos de constante reforma e revisão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Cristiano. E o pastor Cristiano também, além de ser um capelão escolar, pastor, ele também foi um missionário dos Atletas de Cristo, né, pastor Cristiano? E se estivesse, né, jogando agora nesse momento, eu diria, né, que o pastor Cristiano, então, marcou um golaço com essa exposição, essa palestra, que com certeza somou e muito nas nossas vidas, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para todos, obrigado, pastor Cristiano, e fiquem todos na paz. E agora nós vamos iniciar o nosso culto da noite no lar. Então vai ser disponibilizado a ordem de culto, a mensagem do culto da noite, reúna a sua família e em família, no seu lar, adore o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos.